Situada no centro histórico de Salvador, na Praça Anchieta, a Igreja e Convento de São Francisco abrigam um rico acervo em estrutura e peças e, sem dúvida, é a mais bela e imponente da Bahia. A Caverna de Ouro realiza o ideal de igreja que surgiu em Lisboa e Goa no fim do século XVII e cristalizou-se como tradução magnânima do sentimento barroco, estilo da primeira metade do século XVIII que se contorcia para conjugar devoção e riqueza, Fausto e fé. A Ordem Franciscana na Bahia foi instalada em 1587. A princípio, os franciscanos estabeleceram-se em casas doadas por Dom Antônio Barreiros, terceiro bispo do Brasil, que também foi responsável pela edificação de uma pequena capela dedicada a São Francisco. Em 1591, iniciou-se a construção de um pequeno convento, que o passar dos anos revelou insuficiente para abrigar o grande número de religiosos que não paravam de chegar à Bahia. Em 1686, erigiu-se em plano grandioso o convento atual, sendo lançada a primeira pedra pelo governador de então, Dom Antônio Teles de Menezes, Marquês das Minas. A Igreja de São Francisco da Bahia, ao contrário de outros templos, já nasceu rica e monumental. Foi edificada em 1708, com doações das mais abastadas famílias baianas, para substituir a modesta capela, já arruinada pelo tempo. Em novembro desse ano, a primeira pedra foi assentada, na presença do então governador Luís César de Menezes e do arcebispo Dom Sebastião Monteiro David. Coube ao mestre Manuel Quaresma a responsabilidade de dirigir a obra, que durou 40 anos de empenho, dedicação e sacrifícios, ao fim dos quais ganhou a Bahia um monumento de indescritível beleza, símbolo de nosso orgulho, glória de nossa cultura. A consagração da Igreja, sentimento que o cristianismo exalta como reconhecimento divino, ocorreu em 1713, quando as obras estavam voltadas para a elevação dos púlpitos. A edificação do templo só foi concluída 10 anos depois, em 1723, com a finalização do frontispício em arenito e a instalação das cadeiras do coro. O laboroso trabalho em prol da obra divina prosseguia, e no período entre 1729 e 1732, o frei Álvaro da Conceição fez vir da ilha de Boipeba, na vastidão da Baía de Todos os Santos, as pedras para as colunas desse claustro de arquitetura espanhola. Arcos numerosos, sustentados por gigantescas colunas de pedra, ladeiam longos corredores com paredes revestidas de extraordinários painéis de azulejos especiais, encomendados de Portugal, que foram assentados em 1752, quando findaram as obras. No gênero, não há nada no Brasil que se assemelhe ao claustro do convento de São Francisco da Bahia. Um centro de convergência onde os frades se encontravam para, a sós, meditar e orar diante dos mistérios da via sacra. O claustro do convento de São Francisco já foi chamado Sermão dos Azulejos, ou mais apropriadamente, Teatro dos Azulejos, pois que ali está dramatizada a comédia da vida humana, onde cada qual representa o seu papel, tendo o mundo como teatro. Deus é o autor, cuja providência distribui os papéis e os trajes. Os homens, os atores.
e a morte, a que desnuda igualmente a todos. Neste teatro foram representados por um autor anônimo 37 quadros inspirados em passagens do poeta romano Horácio, cuja sabedoria, afirmavam escritores contemporâneos, em muito se assemelha às virtudes morais do cristianismo. Obra de inestimável valor, que inspira a reflexão e ensina duas palavras que servem como chave de leitura para todo o teatro moral que se desenrola no claustro: sabedoria e virtude, pois que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. E as virtudes morais, pela qual se expressa a sabedoria, só podem ser praticadas com a ajuda da graça divina. A biblioteca tem decoração que merece especial apreciação. No seu centro, destaca-se o altar, cujo patrono é São Boaventura, considerado doutor da Igreja e luzeiro da Ordem Franciscana. Uma bela mesa de jacarandá do século XVII ocupa com imponência uma parte do salão, e o teto apainelado é guarnecido por magnífica obra em talha dourada, assim como as estantes, onde centenas de livros, impressos e manuscritos, demonstram o apreço da Igreja pela cultura e pela ciência. A decoração dos espaços internos começa então a dar vida à riqueza interior existente hoje na Igreja e no convento de São Francisco. A pintura do teto da portaria do convento, datada de 1774, é uma verdadeira relíquia artística. Nela está representada a perspectiva de José Joaquim da Rocha, expressão máxima do ilusionismo barroco, onde ao centro compõe-se uma apoteose à Virgem, que tem a seus pés São Francisco, Santo Antônio e outras figuras destacadas da ordem franciscana. Ladeado pelas portas que levam ao convento, situa-se um pequeno altar que sustenta a imagem do Criador da ordem. A sacristia e a capela do capítulo são duas joias em vigor do conjunto da igreja e convento de São Francisco. Verdadeiras maravilhas da arte, onde entre imponentes arcases em jacarandá, encontra-se o altar de talha dourada, que disputa a primazia com os mais belos existentes neste espaço. Domina o centro do retábulo o grande crucifixo de marfim, expressando o esplendor de uma arte que dramatizou, como nenhuma outra, as grandes dores do homem, destacado entre dezenas de raios num conjunto impressionante. Na sacristia, dois primorosos armários atestam, na perícia do Frei Luís de Jesus, o grau de perfeição que as artes menores atingiram na Bahia do começo do século XVIII. O nicho cavado em pedra abriga a imagem de Santo Antônio, enquanto nas paredes, numerosos quadros reproduzem passagens da vida de São Francisco, desde seu nascimento até a morte. No teto, 48 quadros circundam o emblema da ordem franciscana, ostentado ao centro. A capela do capítulo, consagrada à Virgem, evoca o deslumbramento. Comportada em arco de pedra e pilastras entalhadas, apresenta um conjunto de beleza única, com destaque para o altarzinho, uma joia do barroco, o teto com pintura religiosa emoldurada por motivos florais e as guarnições sobre as janelas.
A fachada principal da igreja de São Francisco da Bahia abre-se para uma praça alongada, onde se localiza o cruzeiro, típico elemento das urbanizações franciscanas. O cruzeiro de São Francisco impõe-se no espaço aberto, ladeado por fachadas coloniais, estabelecendo um diálogo de arquiteturas que justapõe o sagrado e o profano. Quem adentra a nave principal da igreja de São Francisco não deixa de trair a perplexidade expressa numa sensação de espanto. Por uma fração de segundos, o mundo parece girar intempestivamente, e os olhos que contemplam quedam-se ante a excessiva beleza, num delírio visual de prazer e vertigem. E nesse momento, o espírito do barroco desce sobre todos os homens, afirmando o seu ideal e a sua essência, a grandeza da obra divina, contrastando com a pequenez das pretensões humanas. Tudo o que conforma o ambiente da igreja de São Francisco obedece à obsessão pelo detalhe, ao delírio visual das minúcias, ao excesso de riqueza e de fé. A igreja com 3 naves, distinta das demais construções franciscanas do Nordeste, parece ter sido influenciada por São Francisco do Porto, construção gótica de arquitetura similar. A nave apresenta teto em caixotões com painéis em forma octogonal que se alternam com almofadas quadradas. O risco frontal, o velho lavabo de pedra, memoráveis obras de arte compõem o rico acervo da igreja de São Francisco. A expressão máxima de sofrimento de São Pedro de Alcântara é a obra de maior atração da igreja. Esculpida pelo baiano Manuel Inácio da Costa, entre 1790 e 1793, encantou Dom Pedro I, que quis levá-la consigo quando visitou a Bahia. A capela de São Benedito remonta à devoção antiga, desde a edificação do templo. No altar do Coração de Jesus, retábulo executado pelo Frei Gervásio Rosário, tudo é grandioso, desde as colunas sustentadas por Atlantes e Cariátides até os grandes capitéis. As capelinhas que abrigam Santa Luzia, São Domingos e Santana também representam raridades entre tantas que compõem este grandioso templo. A fina arte desse acervo barroco sem preço se faz presente ainda nas figuras assexuadas, anjos que têm seu sexo recoberto para atender ao ideal barroco de não permitir nudez dentro dos templos religiosos, embora os anjos sejam vistos como figuras de nudez ingênua. Carregam o estereótipo da inocência. Também nos Atlantes, figuras heróicas personificadas da mitologia, que por terem a força, sustentam nas costas as arcadas da igreja e dos altares. E tanta riqueza em arte, era precioso abrigar em espaço de igual grandiosidade. Então veio o ouro para revestir a caverna. Ouro extraído das entranhas desta então terra farta, que parecia brotar. Carregamentos de ouro chegaram de muitos cantos do Brasil para adornar o templo e refletir em toda a caverna a presença divina. Hoje, ao cair da tarde, quando todos os ânimos se arrefecem e o ritmo do cotidiano começa a perder seu ímpeto, os sinos de São Francisco sugerem o recolhimento e a reflexão, pontuando a vida da cidade com a suavidade musical dos seus sons. É na unidade entre o templo e o povo que se expressa a alma viva dessa igreja. A missa de São Francisco, e especialmente a missa da bênção,
congrega uma multidão de fiéis, que olhos transidos de fé entregam numa simplicidade profunda o Espírito em prece, a misericórdia divina. Juntos, no uníssono dos cantos, cada gesto é uma louvação, cada coração uma oferenda, cada abraço trocado a esperança de um mundo fraterno. O momento da bênção é o mais esperado por todos que aguardam, na euforia ou no silêncio, os doces respingos da água sagrada, amenizando as dores e fortalecendo a fé. Conhecer o interior da caverna de ouro é conhecer a própria alma do barroco e desvendar, por conseguinte, a alma barroca baiana. Toda essa suntuosidade que serviu de paradigma a uma época terminou transformando-se no modo de ser de um povo, num arquétipo de comportamentos, na expressão singular de uma cultura. A caverna de ouro parece abraçar a fragilidade de seu povo, que a ela acorre como se buscasse a fonte da vida, com a inteira consciência de estar na casa de Deus.